Bom dia! A paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras, ovelhas de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família com muitas bênçãos e vitórias. Se você precisa de uma renovação espiritual na sua vida, esta oração da manhã é para você. Vamos estar colocando aqui, nesta oração, as pregações da campanha que realizamos, a campanha da renovação espiritual, juntamente com a oração final da campanha. Então, na oração da manhã de hoje, você vai ouvir, assistir, participar das pregações desta campanha da renovação espiritual que realizamos aqui no canal e também com a oração final da campanha. Será uma bênção para a sua vida. Então faça o seu pedido de oração aqui nos comentários e digite também esta frase: eu recebo a minha renovação espiritual na minha vida. E se você não é inscrito neste canal, aqui embaixo do vídeo tem o botão de inscrição. Inscreva-se no canal e ative as notificações e participe sempre das orações do nosso canal. E agora, neste momento, você vai assistir e receber a primeira palavra do primeiro dia da campanha da renovação espiritual. Que o Senhor venha renovar a sua vida em todos os sentidos. É tempo de renovação. É tempo de renovar a fé. É tempo de renovar a esperança. É tempo de renovação espiritual na sua casa, na sua família. É tempo de renovação sentimental. É tempo de renovação no casamento. É tempo de renovação nas finanças, na saúde. É tempo de vitória sobre você e sobre a sua família. E eu quero ler uma palavra que é o tema da nossa campanha, que está escrita esta palavra em Isaías, capítulo de número 40, verso de número 31, que nos diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus por esta palavra. Perceba que nesse texto, a Bíblia fala que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A Bíblia nos compara como águias. E a águia, ela representa muitas coisas importantes na vida do cristão. E nesses 7 dias de campanha, eu quero falar sobre 7 qualidades, 7 virtudes de aprendizado que nós podemos obter com as águias. A primeira lição que nós podemos tirar das águias é a forma, o método a qual a águia ensina os seus filhotes. A águia, ela ensina os seus filhotes de forma muito especial. Ela ensina os filhotes a voar com as próprias asas. Nos primeiros meses de vida, o filhote fica no ninho e a águia vai em busca do alimento para sustentar os filhotes no ninho. Porém, o filhote agora precisa aprender a voar, a ter a liberdade, a ter domínio sobre a sua própria vida. Ele precisa aprender a voar com as próprias asas. Então a águia, ela permite que o seu filhote tente voar, saltando do ninho. E quando o filhote salta do ninho,
ele ainda não é experiente no voo. Ele bate as suas asas e voa de forma desengonçada. Porém, a mãe águia está com os olhos fixados no filhote. Se por acaso o filhote não conseguir voar e cair nas alturas, a águia vem no seu voo e pega o filhote e coloca novamente no ninho. E vai esse processo contínuo até o filhote aprender a voar com as próprias asas. Da mesma forma, Deus faz conosco. Deus, ele quer nos ensinar a voar com as próprias asas. O momento do aprendizado para voar é um momento difícil para o filhote. Depois que ele aprende a voar, tudo fica mais fácil, porque agora ele sabe voar com as próprias asas. Mas esse processo de aprender a voar, muitas das vezes é complicado para o filhote que nunca voou. Então o filhote tenta voar e quando não consegue, a mãe águia pega o seu filhote e coloca no ninho novamente. Da mesma forma somos nós. Todas as vezes que nós tentamos e não conseguimos, Deus nos carrega em seu colo e nos coloca no ninho mais uma vez. Todas as vezes que você tentou e não conseguiu, Deus, ele te sustentou e não deixou você cair. Porque quem te sustenta é Deus. Neste processo de aprendizado, a mãe águia está com os olhos fixos no filhote. Se por acaso o filhote falhar, ela vai salvá-lo. Se o filhote não falha e consegue voar, a mãe águia continua observando o filhote na sua tentativa de voo. Na vida, muitas das vezes é assim. Você já passou por um momento difícil na sua vida, aonde você se questionou dizendo: onde está Deus? Você já passou por uma provação, por uma luta, por uma adversidade que você já se questionou: será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus está escutando as minhas orações? Esse processo é muito semelhante a este processo do aprendizado do filhote da águia. Então entenda, se você está passando por um processo de luta, de adversidade, e se você se sente só, se você sente aquela sensação como se Deus não estivesse ouvindo, entenda, os olhos de Deus estão fixos em você, e Ele não vai deixar você cair, Ele não vai deixar você perecer. Assim como a mãe águia está com os olhos fixos em seu filhote, para que ele não caia, assim Deus está sobre a sua vida, olhando para você e cuidando de você. Ele te segura e não te deixa cair, porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu pastor, Ele é o teu Senhor e Ele guarda a sua vida. Este processo da águia no seu aprendizado me faz lembrar também outro texto bíblico, no livro de Isaías, capítulo 49, verso 15, que nos diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mais ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Veja o que Deus está dizendo ao nosso respeito. Ainda que uma mãe esquecesse do filho do ventre, do filho que amamenta, Deus todavia jamais esquecerá de nós. Por mais que sejam as lutas e as aflições que você possa passar, Deus não esquece de você. A luta pode ser grande, mas Deus não esquece de você. As provações podem ser grandes, mas Deus não esquece de você. Ele fez uma promessa para nós, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está com você.
Ainda que você olhe para os lados e não veja o socorro, a saída e a solução, saiba que Deus é a solução. Ele está com você para te defender, para te guardar e para te livrar de todo o mal. A Bíblia diz em Salmos 91, verso 1, a seguir da seguinte maneira: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Perceba que aqui no Salmo 91, Deus está se revelando para nós. E nos versos que acabamos de ler, está escrito: e debaixo das suas asas estará seguro. A Bíblia está descrevendo que Deus vai nos guardar debaixo das suas asas. Da mesma forma faz a águia com seus filhotes. Ela guarda os seus filhotes debaixo das suas asas. Ela protege o seu filhote. Assim Deus, Ele faz conosco. Ele nos guarda debaixo das asas dEle, debaixo da sombra das suas asas. Você está debaixo da sombra das asas de Deus, e Ele tem guardado a sua vida, Ele tem guardado a sua casa. 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingida e atingido, porque Deus está guardando a sua vida. Assim como a águia guarda os seus filhotes, Deus tem guardado você. E é debaixo desta proteção que venceremos dia após dia, porque o Senhor é fiel para nos defender e nos proteger. E nesta campanha de renovação espiritual, vamos estar lendo o versículo da nossa campanha, que está escrito no livro de Isaías, no capítulo de número 40 e no verso de número 31, que nos diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus por esta maravilhosa palavra. Neste nosso segundo dia de campanha, vamos falar sobre uma segunda virtude, qualidade da águia. E vamos estar aprendendo lições espirituais nesta virtude. Vamos falar sobre o voo da águia. A águia possui uma virtude, uma qualidade importante, que é voar. A águia tem diversas qualidades, diversas virtudes, e o voo é uma delas. O voo da águia é um dos voos mais lindos que existem entre as aves. Ela voa de forma grandiosa. O voo da águia é uma das qualidades que a águia possui. Ela voa alto. Ela voa em lugares altos. E ela também voa baixo para buscar o alimento. No entanto, ela voa alto. Ela voa entre os montes. Ela faz o seu ninho em lugares altos. E este voo da águia representa muitas coisas importantes para nós. Quando eu falo sobre o voo da águia, isso nos faz entender que nós, como águias que se renovam, precisamos voar em lugares altos. O que isso significa? Voar em lugares altos significa voar sobre o pecado.
voar sobre as tentações, sobre as lutas, sobre as adversidades da vida. Quando nós falamos de estar sobre as dificuldades da vida, sobre o pecado, sobre as tentações, isso me faz lembrar da passagem bíblica aonde Pedro andou sobre as águas. Descreve-nos a Bíblia Sagrada que Jesus andava sobre as águas e os discípulos estavam no barco. E Jesus, ao caminhar sobre as águas, os discípulos ficaram temendo ao ver alguém andando sobre as águas. Então, Pedro, ele faz uma espécie de desafio. Ele diz: se és o Senhor, me faça andar também sobre as águas. E Jesus disse: vem. Então Pedro sai do barco e pisa nas águas e começa a andar sobre as águas, assim como Jesus estava andando. Um vento sopra, e quando aquele vento sopra, Pedro olha para o vento, se atemoriza e começa a naufragar, começa a afundar e grita: socorre-me, Senhor. Jesus vem em direção a Pedro, estende a mão e levanta Pedro. Então os dois entram no barco. O que eu aprendo com esta passagem de Pedro andando sobre as águas? Compreendemos que Pedro usou a fé para andar sobre as águas. As águas aqui podemos considerar que elas representam as lutas da vida, as adversidades da vida. E Deus nos dá o poder de andar sobre as águas, ou seja, Deus nos dá o poder de andar sobre as lutas, de andar sobre as adversidades. Não são as adversidades e lutas que andam sobre nós, é o contrário, somos nós que andamos sobre as adversidades. As adversidades não podem nos dominar, as lutas não podem nos controlar. Se as lutas e os desafios da vida têm tirado o seu ânimo, têm tirado a sua esperança, eu tenho uma palavra de conforto para você. E a palavra é esta: você vai andar sobre as águas. Isso significa, você vai andar sobre as dificuldades da vida. Você vai andar sobre os desafios da vida, sobre as tentações, sobre os pecados. Andar sobre significa vencer dia após dia. Você vai vencer dia após dia, vencer as tentações, vencer o pecado, vencer as provações, vencer as lutas, porque Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para vencer as dificuldades, os problemas e as situações difíceis. E eu venho nesta manhã como mensageiro dos céus, como profeta de Deus, para te dizer estas palavras: você vai vencer, porque você é mais do que vencedora e vencedor em Cristo Jesus. E é nesta força de fé que nós voamos como as águias. Deus te chamou para voar, voar bem alto, voar acima das dificuldades, voar acima dos problemas. Deus te chamou para conquistar, Deus te chamou para vencer. Deus te chamou, e o Deus que te chamou é fiel para te dar força a cada dia para vencer dia após dia. Receba esta palavra em seu coração. Você é águia e Deus te chamou para voar mais alto. Se as pessoas estão te perseguindo, voe mais alto. Se as pessoas estão falando mal de você,
voe mais alto. Se as perseguições estão grandes, voe mais alto. Se as lutas estão grandes, se as provações estão grandes, voe mais alto. Voar mais alto significa continue buscando a presença de Deus. Voar mais alto significa continue com a sua mente nas coisas de Deus. Voar mais alto significa se esforce mais, lute mais, batalhe mais. Você é uma guerreira, você é um guerreiro e nesta guerra você vai sair vitoriosa e vitorioso, porque o Senhor dos Exércitos está com você, está conosco e Ele nos chamou para sermos como as águias e voarmos alto e recebermos de Deus a bênção e a vitória. Não se preocupe com os ventos contrários, continue voando em direção ao alvo que é Cristo Jesus. Deus te chamou para voar alto. Deus é com você. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem de Deus. E é para cima que se olha, é para o alto que nós colocamos os nossos olhos e cremos que de Deus vem o nosso socorro. Você é uma águia e Deus te chamou para vencer. E eu quero ler a palavra que é o tema da nossa campanha. Vamos estar lendo no livro de Isaías, no capítulo 40 e no verso 31, que nos diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus por esta maravilhosa palavra. Você é águia de Deus. Deus te chamou para vencer. E você vai vencer dia após dia. Se o inimigo se levanta, é para cair, porque a vitória é nossa no nome de Jesus. Eu quero falar sobre uma terceira qualidade, uma terceira virtude da águia. A águia, ela tem fidelidade. Isto é uma virtude que a águia tem. Ela é fiel ao seu parceiro. A águia é fiel ao seu parceiro durante toda a vida. E esta fidelidade é uma virtude. A fidelidade é algo muito belo. A fidelidade é um princípio cristão. Ser fiel a Deus, ser fiel ao propósito, ao chamado, ser fiel com a pessoa que Deus colocou do seu lado, ser fiel aos seus filhos, ser fiel aos seus pais. Esta fidelidade, ela é muito importante nas nossas vidas. E a águia, ela tem esta fidelidade. Ela é fiel ao seu companheiro. E como é lindo ver um casal de velhinhos, um casal com 50, 60 anos de casados. Sempre quando eu vejo um casal de velhinhos, eu posso ver ali a bênção de Deus, porque é desejo do Senhor que um casal venha viver juntos em fidelidade. E isto é uma virtude. Mas nos dias de hoje, não vemos com tanta frequência esta fidelidade. Infelizmente, nos dias de hoje, nós podemos ver e ouvir
muitas infidelidades. Muitas pessoas têm deixado de amar. E isto é bíblico. Jesus tinha falado sobre esta falta de amor. A Bíblia diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. E este amor está interligado com a fidelidade. Como é bom estar perto de pessoas fiéis e ser fiel a estas pessoas. Como é bom ser fiel ao esposo. Como é bom ser fiel à esposa. Como é bom ser fiel aos filhos. Como é bom ser fiel aos amigos. Porque é através da fidelidade que nós unimos a nossa força e vencemos. Deus nos chamou para sermos família. Deus nos chamou para sermos equipe, para sermos um grupo, um exército. E é nesta união e fidelidade que venceremos dia após dia. O Salmo 133 nos diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É mandamento de Jesus: ame ao seu semelhante como a si mesmo. Ame a Deus acima de tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. E este amor requer fidelidade. E a fidelidade é um princípio, é uma virtude que todos nós precisamos ter nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor, da vida das pessoas a qual Deus coloca em nossos caminhos. Mas infelizmente, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. A fidelidade tem sido algo raro de se ver. Se uma pessoa diz ser seu amigo e fala mal de você, esta pessoa não é amigo de verdade. Esta pessoa não tem fidelidade para com você e também para com Deus. Infelizmente, nós vemos muitos amigos que dizem ser amigos e na verdade não são. Já aconteceu com você de você ter uma amiga, um amigo, e você depositar confiança nesta pessoa e esta pessoa te trair? A dor da traição é algo terrível. E quem sabe você passou por uma fase, por um momento assim. Pessoas que diziam ser seus amigos e traíram você. Falaram mal de você por detrás. Falaram mal da sua pessoa. Tramaram contra a sua vida. Isso se chama infidelidade, porque uma amizade, para ser verdadeira, precisa ter fidelidade. Para um casamento ser verdadeiro, precisa ter fidelidade. Para que o pai, a mãe, os filhos, a família vivam em união, precisa ter fidelidade. A fidelidade é um princípio básico e fundamental para a comunhão dos filhos, a comunhão dos pais, a comunhão do esposo e a esposa, a comunhão no trabalho, com os colegas de trabalho, a comunhão com os amigos. Toda a comunhão requer fidelidade. E as águias possuem esta virtude, elas são fiéis. Nós precisamos ser fiéis a Deus acima de todas as coisas e precisamos ser fiéis uns para com os outros, porque nisso se consiste também o amor e a misericórdia. Reconhecemos um cristão quando ele ama. Jesus, ele disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. Precisamos de mais amor. Precisamos de mais fidelidade. Sabe por que o mundo está desse jeito? Ligamos o noticiário e vemos tantas notícias amargas. Sabe por que o mundo está assim?
é falta de amor, é falta de fidelidade, é falta de honestidade. Quando essas virtudes forem resgatadas no coração do ser humano, então haverá dias melhores neste mundo. E Deus nos chamou para fazermos a diferença. Aonde nós passarmos, nós precisamos exalar o amor de Deus. Aonde nós chegarmos, nós temos que brilhar a luz de Deus, para que o mundo olhe para nós e diga: ali vai uma serva de Deus, ali vai um servo do Senhor. E é nesta comunhão de fidelidade, amor e misericórdia que nós oramos uns pelos outros, que nós amamos uns aos outros, que cuidamos uns dos outros. É para isso que Deus nos uniu como igreja. Ser igreja é amar uns aos outros. Ser igreja é ter fidelidade uns para com os outros e principalmente fidelidade para com Deus. Sabe por quê? Porque Deus é fiel para conosco e Ele quer que nós sejamos fiéis para com Ele e também um para com o outro. Fidelidade. E esta é uma virtude da águia. A águia é fiel. Perceba que Jesus disse: o amor de muitos tem se esfriado. O que isso significa? Significa que o amor de muitos, mas não de todos. Repetindo, o amor de muitos, mas não de todos. Jesus não disse o amor de todos. Jesus disse o amor de muitos tem se esfriado. Isso significa que existe um remanescente. Existe um povo que não renunciou à fé, que não renunciou o amor, que não renunciou à fidelidade, que preserva em seus corações a fé, a fidelidade e o amor. E nós somos este povo, esse povo eleito, que carrega esta virtude dentro do coração, como uma chama que não pode se apagar. Assim é a fé, o amor e a fidelidade em nossos corações. E é nessas virtudes que venceremos dia após dia. Vamos estar lendo o versículo que é o tema da nossa campanha. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo de número 31, que nos diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus por esta maravilhosa palavra. E hoje vamos falar sobre outra virtude da águia. E esta virtude, esta qualidade é a velocidade com a direção. A águia, ela é veloz, mas não apenas veloz. Ela é veloz e ela tem um alvo, ela tem uma direção. Quando ela contempla o objetivo, ela fixa os olhos no objetivo e com velocidade e com direção, ela alcança o objetivo que está diante dos olhos dela. E esta virtude é muito importante e especial nós termos na vida. Velocidade e direção, porque não basta apenas ter a velocidade. Temos também que ter a direção. Existem pessoas que vão com pressa, mas não sabem para onde ir. E existem pessoas que sabem para onde ir, porém não têm a agilidade para alcançar. A velocidade que eu me refiro aqui, ela está muito mais ligada à agilidade de fazer
com maestria, com precisão e com eficácia para alcançar o objetivo, alcançar o ideal. Existem pessoas que tinham o sonho de alcançar uma determinada bênção e vitória e por causa das dificuldades da vida deixou de sonhar, deixou de acreditar. E eu venho aqui como mensageiro dos céus, como profeta de Deus para a sua vida, para te dizer: volte a sonhar, porque Deus realiza sonhos. Se você tem um sonho no coração, um ideal, um propósito, e se isto é do agrado de Deus, vá em frente, Deus é contigo e você vai conquistar. Assim é a águia, ela tem um objetivo e ela vai com agilidade na direção certa em busca do objetivo. E precisamos ser como a águia, não desistir dos nossos objetivos, mirar o alvo e ir na velocidade que Deus nos concede, ir na direção do Espírito Santo e alcançar aquele ideal, aquele propósito. Por isso eu te digo, não desista dos sonhos, não desista dos objetivos, dos ideais. Se é honesto, se é puro, se é agradável aos olhos de Deus, por que temer? Vá em frente, siga em frente. Se o gigante se deparar diante de você, na força da fé, vença o gigante. Se as muralhas forem colocadas diante de você, na força da fé, vença as muralhas. Se o mar não se abrir, tenha esta certeza em seu coração: Deus vai te fazer andar sobre as águas, porque agindo Deus ninguém pode impedir, operando o Senhor ninguém pode impedir, e Deus está contigo para te ajudar, Deus está contigo para te fortalecer, e na força e no poder de Deus venceremos dia após dia. Quando a águia, ela tem um objetivo, com a sua visão, ela olha para o objetivo, ela abre as suas asas e em um voo veloz e eficaz, ela vai na direção certa em busca do objetivo e com as suas garras ela alcança a sua meta. Assim devemos nós sermos dia após dia, como a águia. Colocarmos os nossos olhos fixados no objetivo, no alvo, naquilo que desejamos alcançar, e voando nas asas do poder de Deus, irmos em direção naquilo que desejamos alcançar da parte de Deus. Existem muitas pessoas que param por causa das críticas. Existem pessoas que param por causa das dificuldades. Existem pessoas que param por causa das lutas da vida. Existem pessoas que param por causa do sofrimento. Ela e ele até que está indo bem, em direção ao alvo, em direção ao sonho, em direção à conquista. Aí vem as críticas. Críticas do tipo: você não consegue. Críticas do tipo: você não é capaz o suficiente. Existem pessoas me ouvindo agora que você já ouviu e até mesmo escuta esse tipo de crítica, que você não é capaz, que você não vai conseguir. Mas eu venho aqui como profeta de Deus para a sua vida, para te dizer estas palavras: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode passar por lutas e vencer, porque Deus te fortalece. Você pode alcançar também os teus sonhos, porque Deus é quem te capacita e te fortalece. Por isso não desista, não pare por causa das críticas, não pare por causa das palavras contrárias. Se alguém disser para você que você não vai conseguir, aponte o dedo para o céu e diga:
Deus vai me ajudar e eu vou alcançar este objetivo, esta meta. Não desista por causa das críticas, não desista por causa das lutas. Erga a cabeça, levante-se e siga adiante na força de Deus e no poder do Senhor. Você vai vencer. Eu profetizo sobre a sua vida, aonde as suas mãos tocar, abençoado será. Eu quero te encorajar nesta manhã com estas palavras. Vai dar tudo certo, Deus te ajudará. Peça ao Senhor em oração: Deus, dai-me a direção, dai-me a velocidade precisa, a agilidade precisa para alcançar os ideais que o Senhor propôs para mim, que os teus planos sejam cumpridos na minha vida. Esta é a nossa oração, que os planos de Deus sejam cumpridos na nossa vida e que os nossos planos venham estar em sintonia com os planos de Deus, alinhados com o plano do Eterno. Se os nossos planos e objetivos está alinhado, está em sintonia com os planos e objetivos de Deus, então não tem inimigo que impeça. Vá adiante, Deus é contigo e é Ele que te torna vencedora e vencedor em Cristo Jesus. E a águia tem esta qualidade e esta virtude: a velocidade e a direção. Ela voa de forma ágil e precisa para o encontro do objetivo dela. Assim precisamos ser, voar com agilidade e precisão, em busca do objetivo que Deus colocou para nós, em busca do plano de Deus, em busca do objetivo que Deus colocou para nós. E é neste propósito divino que venceremos dia após dia na força do Senhor, voando em direção ao propósito de Deus, para agradar o coração do Senhor e viver os planos dele nas nossas vidas. Vamos estar lendo o texto bíblico que é o tema da nossa campanha, no livro de Isaías, no capítulo 40, verso 31, que nos diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus por esta palavra. Que Deus abençoe poderosamente as nossas vidas. Que o Senhor traga renovação constante em nossas vidas, nos entregando sempre a bênção e a vitória. Renovação espiritual é algo muito importante. Esta renovação espiritual precisa estar todos os dias em nossas vidas. E estamos falando sobre as virtudes, as qualidades da águia. Porque o texto que acabamos de ler fala que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. E a águia é um símbolo espiritual, um símbolo de renovação. E eu quero falar sobre uma quinta virtude, uma quinta qualidade da águia, que é a visão. A águia é uma ave diferenciada. Ela possui uma visão a longo alcance. Ela consegue ver em uma distância muito grande. E esse dom, esta qualidade que a águia tem, é inspiradora, a saber que a longa distância ela pode contemplar o objetivo dela, a meta, a missão, o ideal que está diante dela. Ela contempla a longa distância,
Assim, todos nós precisamos ter esta visão para contemplar o mundo espiritual. Existe o mundo físico, esse mundo que nós contemplamos com estes olhos. E existe o mundo espiritual, que só pode ser visto com os olhos espirituais. E neste mundo espiritual há uma batalha espiritual. E precisamos, todos nós, estarmos revestidos do poder de Deus para vencermos esta batalha constantemente. E a águia tem esse dom, o dom de ver a longo alcance. E da mesma forma, o cristão, nós, servos de Deus, servas de Deus, precisamos ter esta visão para ver o mundo espiritual, para ver aquilo que Deus quer nos mostrar. E quando nós falamos de visão espiritual, me faz lembrar uma história bíblica muito interessante que fala sobre o mundo espiritual e sobre a visão espiritual. Esta história está escrita no segundo livro de Reis, no capítulo de número 6, no verso 15 a seguir, nos conta da seguinte maneira: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. O exército da Síria tinha ido ao encontro de Eliseu, porque o rei da Síria sabia que Eliseu era um homem de Deus a qual tinha visão espiritual. Entendia que Eliseu era uma peça fundamental na vitória do povo de Israel, por causa da visão espiritual que Eliseu tinha. Ele era um homem de Deus, um profeta do Senhor. Então o rei aciona um exército para ir capturar Eliseu. E quando este exército chega, descreve-nos a Bíblia que o servo do homem de Deus viu o exército inimigo e se atemorizou. Então Eliseu consola o coração daquele moço, dizendo: Não temas. E Eliseu ele faz uma oração a Deus para que Deus abrisse os olhos daquele rapaz. Ele contempla cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, ou seja, anjos de guerra ao redor de Eliseu para o proteger. Os olhos espirituais daquele rapaz estavam vendados, e através da oração do homem de Deus, o profeta Eliseu, então os olhos daquele moço são abertos. Aprendemos aqui que para a visão espiritual ser aberta, é necessário a oração. A visão espiritual de Eliseu estava aberta. Ele estava seguro e tranquilo porque ele sabia que existia uma proteção espiritual ao redor dele. O moço, o servo dele, não estava conseguindo contemplar esse exército espiritual ao redor de Eliseu. Então Eliseu ele faz esta oração dizendo: Senhor, abra os olhos para que veja. E no momento que Eliseu faz esta oração,
os olhos espirituais daquele moço são abertos e ele consegue contemplar a proteção espiritual que estava ao redor de Eliseu. Existe um batalhão de anjos ao seu redor. Repetindo, existe um batalhão de anjos de guerra ao seu redor, defendendo a sua vida, defendendo a sua casa. Quando você vai ao trabalho, anjos de guerra estão ao seu redor, te protegendo e te guardando. Deus está guardando a sua vida. Tem anjos de Deus no seu lar. Tem anjos de Deus na sua casa. Tem anjos de Deus em volta da sua casa, em volta da sua vida. E esses anjos, eles são anjos protetores. E havia este exército espiritual em volta de Eliseu, em volta do homem de Deus. Então, com os olhos da fé, contemple a proteção de Deus na sua vida. O Salmo 91 nos diz: dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te livrar em todos os teus caminhos. O Salmo diz ainda mais: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não ser atingido? Sabe por que você não é atingida e atingido? Porque ao seu redor existe um batalhão de anjos de Deus para guerrear e proteger a sua vida. Digita esta frase aqui nos comentários. Tem anjos de Deus guardando a minha vida e a minha família. Declare com fé: tem anjos de Deus guardando a minha vida e a minha família. Tome posse desta palavra nesta manhã. Deus tem guardado você com muito carinho. Deus tem guardado a sua vida. Deus tem guardado a sua casa. Deus tem guardado a sua família. Quando você ora e diz: Senhor, guarda-me, Deus envia anjos para te guardar. E é através da oração que recebemos a bênção e a proteção de Deus. Perceba que Eliseu, ele orou. E quando ele orou, a visão daquele rapaz se abriu. É através da oração que a nossa visão espiritual começa a se abrir. E nós conseguimos compreender e sentir esta proteção divina nas nossas vidas. Há uma proteção espiritual na sua vida. É claro e é evidente que precisamos também nos lembrar as palavras que Jesus disse. Ele disse o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus. Sabendo que temos uma proteção espiritual, isso não significa que a pessoa vai colocar a vida em risco. Pelo contrário, tem que se evitar os riscos, compreendendo que há uma proteção divina sobre nós. Se você sabe que aquele caminho é perigoso, você vai evitar passar por aquele caminho. Isso significa: não tentarás o Senhor teu Deus. No entanto, precisamos ter a compreensão que Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que nos defende e nos protege, e temos esta proteção 24 horas por dia. Temos esta proteção espiritual. Precisamos sim vigiar, estarmos atentos, estarmos vigilantes, porém sempre acreditando na proteção do Deus Todo-Poderoso. Antes de sair, ore ao Senhor. Quando retornar, ore agradecendo a Deus. A oração precisa sempre estar constantemente no nosso dia a dia.
Quando o profeta Eliseu orou, os olhos daquele rapaz se abriu e ele contemplou a proteção de Deus na vida do profeta Eliseu. E eu quero profetizar sobre a sua vida e te dizer que há uma proteção 24 horas sobre você, defendendo e guardando a sua vida. Por isso não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Esta frase de Eliseu chama muito a atenção. Olha só como Eliseu disse, versículo de número 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O exército da Síria estava para atacar Eliseu, mas Eliseu está tranquilo. Enquanto o moço está temendo, Eliseu está calmo, porque Eliseu sabia que Deus estava com ele. Então Eliseu faz esta afirmação: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O que isso significa? Que maior é o exército de Deus ao teu favor do que os adversários que se levantam contra ti. Nós somos maioria em Deus. Com Deus, nós somos maioria. Quando o inimigo se levanta, Deus levanta o seu exército de anjos para guardar as nossas vidas. Tem anjos de Deus guardando a sua vida, e Deus está com você para te defender e te proteger. Tem anjos de Deus guardando a tua saída. Tem anjos de Deus guardando a tua entrada. Tem anjos de Deus guardando a sua vida. E principalmente a presença do Senhor te acompanhando todos os dias. Tome posse desta palavra de Deus no seu coração. E a águia tem esta virtude, tem a virtude da visão. Ela consegue ver diferente de muitos outros animais da natureza. Ela consegue ver a distância. Ou seja, precisamos sempre ter esta visão espiritual para contemplar o projeto de Deus, para contemplar os planos que Deus tem para nós, para contemplar o melhor de Deus que Ele reservou para as nossas vidas. Que Deus venha abrir mais e mais os nossos olhos espirituais para contemplar o sobrenatural, para contemplar as grandezas de Deus, para contemplar a proteção do Senhor em nossas vidas. Vamos ler o versículo tema da campanha da renovação espiritual. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 31, que nos diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória ao Senhor por esta palavra. Ao Senhor, Criador dos céus e da terra, toda honra e toda glória e todo louvor. A sexta virtude da águia que vamos falar na manhã de hoje é as garras da águia, ou seja, a força da águia. A águia possui muita força nas suas garras, no seu bico, no seu voo. E eu quero falar sobre as garras da águia. Quando ela vai em busca do seu objetivo, ela usa as garras para capturar aquilo que ela deseja capturar. E as garras da águia representam a força. E eu quero trazer para você alguns versículos bíblicos que falam sobre força. Primeiro versículo, Efésios capítulo 6, verso 10.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Salmo 27:14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 31:24. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor. Tiago capítulo 5, verso 8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Josué capítulo 1, verso 9. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus por estes versículos que acabamos de ler. Eu quero dizer algo para você muito importante. Você é forte. Repetindo, você é forte. Sabe por que você é forte? Porque Deus é quem te fortalece. Esta força não vem de você. Esta força que te coloca de pé todas as manhãs. Esta força que te ajuda a vencer todos os dias. Esta força não vem de ti. Essa força vem do céu, vem do Senhor. Esta força vem de Deus para você. Por isso nós podemos afirmar com todas as letras: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tantas coisas você já passou, tantos problemas você já viveu, tantas dificuldades você já sofreu, tantos momentos de solidão, de tristeza, de angústia você já viveu na sua história, tantas decepções, tantos problemas que você enfrentou. Você é uma guerreira. Você é um guerreiro, é por isso que você está de pé, porque Deus tem te sustentado. Eu estou descrevendo a vida de muitas mulheres e homens que estão me ouvindo neste momento. Você já enfrentou lutas, já enfrentou vendavais, já enfrentou ventos contrários, já enfrentou problemas dos quais muitas pessoas não conseguiriam enfrentar. Você enfrentou e venceu. Você está de pé, você venceu. Sabe por quê? Porque Deus te ajudou. Essa força de guerreira, de guerreiro que você tem, vem do Senhor. Eu sei que existem momentos que você pensou: eu não sou tão forte assim. Mas se você parar para analisar tudo que você já passou na vida, tudo que você já sofreu na vida e está de pé, e está viva, isso é um sinal claro que você é forte em Deus. Você está viva, você está de pé, porque Deus tem te sustentado. Esta força que existe em você vem de Deus. E é por isso que você tem suportado tantas coisas, tantas humilhações você já passou, tantos momentos que você pensou: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Tantos gritos de socorro você já deu para que o Senhor socorresse você. Tantas vezes, com lágrimas nos olhos, você disse para Deus: Senhor, ajuda-me, Senhor,
traz uma solução para esta questão. E você foi superando. Teve momentos na sua vida que você pensou que não iria nem aguentar mais. Teve momentos na sua vida que você pensou que iria desistir, que iria parar, que iria deixar de existir. Teve momentos na sua vida que você pensou que iria perecer. Mas de repente, uma força tomou conta do teu coração, te deu motivos para viver. Você se levantou do pó e das cinzas e adorou a Deus e recebeu aquela força que veio através da oração, que veio através da palavra. Tantas vezes você veio aqui nesse canal com o coração triste, ouviu a oração, ouviu a palavra e levantou o semblante e reavivou a tua fé, te deu motivo e coragem para viver e para sonhar e acreditar que Deus é com você, porque as orações têm sustentado você. As orações têm sustentado a sua fé. Ai de nós, se não fosse as orações que fazemos ao Senhor, porque a oração sustenta o nosso relacionamento com Deus. A oração, ela confirma a nossa comunhão com o Criador. E todas as vezes, mesmo se sentindo fraca, mesmo se sentindo fraco, você orou a Deus. Na verdade, você estava sendo forte, porque você estava tirando forças aonde não tinha. Existem pessoas me ouvindo agora que você muitas das vezes tirou forças da onde não tinha. Vou repetir mais uma vez. Teve vezes na sua vida que você tirou forças da onde não tinha, tirou força da fraqueza, tirou força do seu limite. E na verdade, esta força era o Espírito Santo te ajudando na tua fraqueza. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo de Deus tem te ajudado na sua fraqueza, te tornando forte para vencer dia após dia. E nesta manhã eu venho aqui como mensageiro dos céus, como profeta de Deus para a sua vida, para te dizer estas palavras. O Espírito Santo tem te ajudado nas tuas fraquezas. Você não vai cair, porque Deus está segurando firme na tua mão e te dizendo: não temas, eu te sustento, eu te guardo, eu te levanto, eu te ajudo, eu direciono o teu coração para o propósito que eu pus diante de você. Tá cansado? Continue na oração. Tá cabisbaixo? Continue na oração. Tá desesperado, desesperada? Continue orando. As alternativas acabaram, continue orando. As lutas estão grandes, continue orando. O problema parece que aumentou o tamanho, continue orando. Os gigantes têm se levantado, continue orando. A muralha está diante do seu caminho, continue orando. O mar está fechado, continue orando. Continue orando mesmo se sentindo sem força. Continue orando, porque existe resposta para a sua oração. E quando você menos imaginar, Ele abre o mar que está fechado, Ele abre a porta que está fechada, Ele derruba a muralha, Ele derruba o gigante, Ele concede a vitória. Por isso não desista de orar, continue firme no propósito, porque quando você menos imaginar, os céus se abrirão sobre a sua vida e chuvas poderosas de bênçãos vão descer sobre você. E pelos olhos da fé já contemple essa chuva de vitória descendo sobre a sua vida. Aonde você colocar as suas mãos, abençoado será, porque Deus é com você.
e é Ele que renova as tuas forças. Existem pessoas me ouvindo agora que Deus está renovando as suas forças nesta oração da manhã. Aonde você estiver, feche os seus olhos agora por um momento. Senhor Jesus, visita esta vida agora, trazendo renovação espiritual, renovando as forças da caminhada. Aonde você estiver me ouvindo neste momento, receba a força de Deus, receba a graça de Deus, receba a força de Deus, receba a graça de Deus. Sinta a força do Espírito Santo renovando a sua vida neste momento. Sinta a presença de Deus mudando a atmosfera do ambiente deste lugar. Sinta a presença de Deus tocando na tua alma, tocando no teu espírito, tocando no teu corpo agora, te trazendo a cura, te trazendo a renovação, a libertação, a transformação. Sinta o Espírito Santo de Deus se movendo dentro de você, moldando o teu caráter, aperfeiçoando os teus dons. Receba agora, neste momento, a presença de Deus inundando o seu coração. Estas lágrimas que descem dos teus olhos é o sinal que o Espírito Santo de Deus está se movendo em você. Sinta a presença do Espírito Santo te renovando nesta manhã. Sinta a presença do Espírito Santo amigo, renovando as tuas forças nesta hora. Você não está só nesta guerra. Você não está só nesta batalha. Quem vai contigo é o Pai. Quem vai contigo é o Filho. Quem vai contigo é o Espírito Santo. E um batalhão de anjos de guerra indo diante de ti, quebrando as correntes, tirando os espinhos, aplanando o caminho e entregando na palma da tua mão a bênção e a vitória, porque você é escolhida de Deus, escolhido de Deus. Deus renova as tuas forças nesta hora. Receba no nome de Jesus esta palavra em seu coração. Vamos estar lendo o versículo que é o tema da nossa campanha. Livro de Isaías, capítulo 40, verso 31, que nos diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus por esta maravilhosa palavra. É tempo de renovação. É tempo de mudança de vida. É tempo de viver o melhor de Deus. Viver uma nova história, um novo começo. E a águia é um símbolo de força, um símbolo de agilidade, um símbolo de visão, um símbolo de renovação. E todos nós precisamos a cada dia receber o renovo espiritual em nossas vidas. E eu venho nesta manhã como mensageiro de Deus, como profeta do Deus vivo, para trazer palavras de conforto, palavras de bênção, palavras de ânimo, uma palavra amiga que chega no tempo certo e na hora certa. Deus já assinou com caneta de glória a sua vitória. Já contemple com os olhos da fé a bênção nas suas mãos. Porque Deus é aquele que faz maravilhas.
Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Isso significa que Ele operou no passado e continua a fazer milagres. Eu tenho algo profético para falar para o seu coração nesta manhã. Deus, Ele não faz nada pela metade. A sua vitória será completa. Repetindo, Deus nunca fez e nunca fará nada pela metade. A sua vitória será completa. E aqueles que te humilharam verão a vitória de Deus na sua vida. Aqueles que não acreditaram vão ter que glorificar a Deus e dizer: Deus é Deus que faz milagres. Não importa as críticas, as calúnias, as perseguições que você possa enfrentar. O que importa é aquilo que Deus determinou sobre a sua vida. E chegou o tempo da honra, da vitória na sua vida e na sua história. Tão somente creia e continue firme nos passos de Jesus. Haverá recompensa para a sua fé. Deus é com você. Deus, Ele não faz nada pela metade. A sua vitória vai ser total e completa. Quando Deus, Ele começa a fazer, Ele conclui aquilo que começou. E Deus já começou no mundo espiritual a mover os céus, a mover a terra ao seu favor. Deus está movendo circunstâncias. Aquilo que você pediu a Deus, aquilo que você orou e disse: Senhor, entrego nas tuas mãos. O Senhor está trabalhando ao seu favor. O Senhor está movendo situações para favorecer você. Hoje você pode estar passando por um processo, mas depois desse processo de Deus na sua vida, haverá também um processo de vitória. Hoje você pode estar passando por um deserto, mas o deserto vai ser transformado em jardim florido. O Senhor está mudando o cenário desta situação e te entregando a vitória. Existem pessoas me ouvindo agora que você está passando por provações e por lutas, por dificuldades tamanhas, mas guarde esta palavra no seu coração. Deus não faz nada pela metade. A sua vitória será completa. A sua vitória será grande. A sua vitória será linda. E um testemunho de milagres você vai contar. Porque Deus é aquele que faz o impossível. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe alguma coisa impossível para o nosso Deus? Vou repetir a pergunta. Existe alguma coisa impossível para o nosso Deus? Eu acredito que você respondeu aí no seu coração. E eu quero trazer uma afirmação. E a afirmação é: nada é impossível. Nada é impossível para o nosso Deus. Por isso, descansa o teu coração. Não te preocupas. Torno a te dizer, não te preocupas. Aquilo que você colocou nas mãos do Senhor, Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está operando o milagre. Os seus filhos você colocou nas mãos de Deus, então descansa, Deus cuida dos teus filhos. O teu trabalho você colocou nas mãos de Deus, então descansa, Deus cuida do teu trabalho. A sua família você colocou nas mãos de Deus, então descansa, Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando da tua vida, Deus está cuidando de você, porque Ele
Ele é Pai zeloso, Ele é Pai amoroso, que cuida de ti nos mínimos detalhes. Aquilo que você colocou nas mãos do Senhor, Deus está fazendo um milagre acontecer. Deus está agindo no sobrenatural, aonde os seus olhos não conseguem ver. Deus está fazendo o impossível acontecer, porque o nosso Deus não faz nada pela metade. A sua vitória será completa. Por isso descansa, espera e confia. O texto de Isaías 40, verso 31 nos diz: os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Então espera, porque há recompensa para a tua espera. Então espera em Deus, porque tem recompensa para as tuas lágrimas, tem recompensa para cada sofrimento, tem recompensa para a sua espera. Existem pessoas me ouvindo agora, que você está à espera de um milagre, à espera de uma salvação na família, à espera de uma bênção, à espera de uma vitória. Continue esperando, com esperança no Senhor. Continue esperando com fé, continue esperando na certeza da vitória total e completa, porque aquilo que você colocou nas mãos de Deus, Deus está fazendo o milagre acontecer. Há recompensa para a sua espera, e esta recompensa é de milagres, é de bênção, é de vitória. Tome posse desta palavra nesta manhã, no nome de Jesus. Tome posse desta palavra em seu coração. Deus é com você e Ele é fiel para fazer o impossível acontecer. Descansa o teu coração, porque quem te prometeu garante. Descansa o teu coração, porque quem te prometeu abre o mar vermelho. Descansa o teu coração, porque quem te prometeu faz descer a chuva ao seu tempo, faz o sol brilhar, faz dia escurecer. Descansa, porque quem te prometeu fez o pequeno vencer o gigante, fez o paralítico andar, o cego enxergar. Descansa, porque quem te prometeu andou sobre as águas do mar, multiplicou pães e peixes. Descansa, porque quem te prometeu livrou Daniel na cova dos leões. Descansa, porque quem te prometeu livrou Cedraque, Mesaque e Abidenego na fornalha de fogo ardente. Descansa, porque quem te prometeu, Ele ressuscitou ao terceiro dia, está sentado em um alto e sublime trono, e o seu nome é Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Descansa, porque quem te prometeu garante. É aquele que subiu aos céus e voltará mais uma vez para resgatar a sua igreja amada. Descansa, porque Deus está agindo ao seu favor e Ele é fiel para fazer o impossível e o sobrenatural. Descansa. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sinta Deus te renovando agora, sinta Deus te levantando agora, sinta a força de Deus em seu coração, sinta a graça de Deus te envolvendo nesta hora, sinta a presença de Deus te visitando agora, te renovando agora, renovando a tua fé, renovando as tuas forças, renovando a tua alma, renovando
renovando a sua vida por completo, no nome de Jesus. Sinta a presença de Deus neste momento. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E nesta campanha maravilhosa de oração, de renovação espiritual, eu quero mais uma vez orar por você neste momento. Deixa registrado nos comentários o seu pedido de oração e com muita fé vamos neste momento orar ao Senhor. Oremos. Senhor Jesus, Senhor Deus, Criador dos céus e também da terra, queremos te agradecer por mais um dia. Queremos te agradecer pelo dom da vida. Queremos te agradecer pelo ar que respiramos. Queremos te agradecer por todas as coisas. Queremos te agradecer por tudo, ó Senhor. Muito obrigado, ó querido Deus. Gratidão. Esta é a palavra que define, que explica o que sentimos neste momento. Gratidão, ó Senhor, por tudo. Gratidão pela tua fidelidade. Gratidão pelo teu perdão. Gratidão, Senhor, pela tua morte na cruz do Calvário. O Senhor morreu por nós e nos resgatou das trevas para a tua maravilhosa luz. Gratidão, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos deu. Gratidão pela esperança. Gratidão pela fé. Gratidão, Senhor. Gratidão. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Queremos te agradecer, Senhor, por todas as coisas. E te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda hás de fazer, por tuas promessas, por tudo que és. Queremos te agradecer com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com toda a nossa vida. Te agradecemos, te louvamos, te adoramos, ó Senhor, porque tu és digno de receber toda a honra, de receber toda a glória, de receber todo o louvor. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Jesus Cristo é o Senhor. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós te exaltamos e te rendemos graça, honra, louvor, porque tu és digno de receber. Tu és o Senhor. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Eleva os nossos olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nós habitamos no teu esconderijo, no esconderijo do Altíssimo, e na sombra das tuas asas descansamos. Tu és onipotente, onisciente, onipresente. Tu és fiel, justo, verdadeiro. Tu és o Deus dos céus, o Senhor e Criador de tudo. E nós te agradecemos por todas as coisas. E humildemente nós te pedimos, faz milagres, Senhor, traz a cura, traz a restauração, traz a libertação, traz a transformação, traz a renovação em todas as áreas, em todas as circunstâncias. Renova, Senhor, renova a vida financeira, renova a vida sentimental, renova, Senhor, a vida familiar, renova a saúde, renova a vida espiritual, traz o renovo, traz a restauração, a transformação e concede a bênção, concede o milagre para cada um. Nós te pedimos, Pai, faz o milagre acontecer e concede a vitória total e completa, porque o Senhor não faz nada pela metade.
Tudo o que o Senhor faz é por completo e nós confiamos no Teu poder, nós confiamos no Teu amor, nós confiamos na Tua justiça, nós confiamos na Tua misericórdia. Senhor, nós colocamos tudo em Tuas mãos, todas as preocupações, tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que seremos, todos os nossos sonhos, projetos, ideais, colocamos nas Tuas mãos e Te pedimos, nos direciona, nos guia, nos orienta, Senhor, na direção certa, nas escolhas certas, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado nas nossas escolhas, nas nossas ações, nas nossas palavras, que nós possamos testemunhar de Ti e o Teu nome seja glorificado no nosso testemunho de vida, na nossa maneira de ser, de se comportar, de falar, de se expressar. E aonde nós passarmos, o Senhor venha passar conosco. Aonde as nossas mãos tocarem, o Senhor venha tocar conosco. Aonde os nossos pés pisarem, o Senhor venha pisar conosco. Que o Senhor seja conosco a cada dia. Nós Te pedimos no nome de Jesus e Te agradecemos pela renovação em nossa alma, em nosso corpo, em nosso espírito. Muito obrigado, Jesus, pela renovação espiritual que recebemos. Nós Te agradecemos por tudo e nós Te louvamos por todas as coisas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Muito obrigado por sua participação nas orações aqui do canal e por participar desta campanha de oração. Continue participando sempre das orações aqui do canal. Obrigado por você fazer parte deste canal, porque juntos somos uma família de oração, uma família em Cristo Jesus. Gratidão, que Deus te abençoe sempre. Juntos somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder, porque o nosso Deus é poderoso e Ele é fiel e garante a bênção e garante a vitória nas nossas vidas. Que Deus abençoe sempre você e toda a sua família. E lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a renovação espiritual na sua vida. Que Deus nos abençoe de forma toda especial. Um grande abraço no seu coração. Tenha um bom dia. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.